Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus não depende da sua força para fazer um milagre, mas da sua fé e obediência. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Envia, Pai, seu Espírito Santo para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado, tudo possa ser curado. Dai-nos, Senhor, sabedoria e entendimento. Nós agradecemos, Pai, pela sua presença nesse instante. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Às vezes a gente acredita que na nossa vida tudo é uma questão de capacitação. Eu penso que muitas vezes eu poderia ter um trabalho melhor se eu tivesse estudado, que as coisas de repente seriam diferentes se eu tivesse feito de outra forma. E a gente vive de repente num questionamento. E geralmente isso acontece num momento de necessidade, quando as coisas elas começam a faltar, o questionamento ele começa a brotar no meu coração e eu começo a viver uma vida que não existe e acreditar em algo que eu imagino. Mas será que a minha própria força poderia definir o meu sucesso se eu tivesse passado noites e noites estudando, me preparando, me dedicando? Será que isso seria uma verdade? Agora, como que a gente pode olhar um mercado de trabalho com diversas pessoas formadas, estudadas, que muitas vezes se sacrificaram e não têm onde trabalhar? Ou que estudaram e trabalham, mas não na área que eles se formaram. Então você percebe que uma coisa, ela não garante a outra. E não é nada sábio eu continuar pensando dessa forma. Eu tenho que acreditar em Deus. E isso é a fé. Acreditar nas coisas que eu não posso ver. Mas eu também preciso ter obediência ao Senhor. Mas eu não consigo obedecer algo que eu não sei. Eu não consigo obedecer uma lei que eu não conheço, para que eu possa começar a entender os pensamentos de Deus e aquilo que Deus espera de mim. Eu tenho a necessidade de começar a ler a Bíblia, de começar a buscar a palavra de Deus e a mensagem de Deus, e não muitas vezes uma palavra corrompida, uma mensagem que vem da boca de outra pessoa que eu não faço ideia do que o coração dela está cheio, porque o mal, ele é o pai da mentira. E não é porque alguém está falando sobre Jesus que aquilo é 100% certo. Eu só vou conseguir saber se uma coisa é certa ou errada a partir do momento que eu mesmo li todo o livro sagrado. O Espírito Santo mesmo me revelou todas aquelas coisas. E aí sim, eu posso assistir um pregador, eu posso ouvir uma música, eu posso ouvir um louvor e saber se aquela letra, se aquela mensagem, ela realmente veio de Deus, se aquela mensagem, ela está integral, sem ninguém ter adulterado ela. Tanto que Deus, lá em Apocalipse, ele deixa um castigo para todas as pessoas que adulteram a palavra de Deus, no sentido de distorcer ela, para satisfazer não a vontade de Deus, mas os seus próprios interesses. Lá em Lucas 6, versículo 46, a palavra ela diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E talvez essa seja a pergunta que Deus está te fazendo hoje. Por que você continua chamando Senhor, Senhor, e quando eu falo para você uma coisa, você não me obedece? Então não adianta a gente saber o nome de Jesus, não adianta a gente dizer que acredita, se eu não consigo obedecer, se eu não consigo me envolver, se eu não consigo levar em conta nada do que Deus diz. Essa fé, ela é morta em si mesma. Talvez seja por isso que dentro de você não tem nada de bom, não tem nenhum sentimento bom, não tem um sentimento da presença de Deus. Porque eu preciso fazer da forma que Deus ensina, para que na minha vida, aquilo que Deus promete comece a acontecer. E não é uma questão simplesmente de obedecer, no sentido de, olha, eu cumpri todos os passos que você me pede, então cadê minha bênção? Não funciona assim. Às vezes, mesmo sem merecer, você vai receber algo para que você possa entender, olha, existe um Deus que te ama.
um Deus que é misericórdia, um Deus que é amor. Mas a partir de agora, nós precisamos estreitar essa relação. Eu já te dei uma prova do meu amor. Agora eu preciso que você confie em mim. Você deixa Deus cuidar de você? Você consegue confiar sem questionar? Você consegue entender que não vai estar na tua força, que é na sua fraqueza que Deus vai te fazer forte? Lá em Deuteronômio 5, versículo 29, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Percebe que Deus, Ele deixou uma coisa muito bem clara. Se a gente tiver disposição dentro do nosso coração para ter temor a Deus, lembra sempre como temor, não como medo, mas temor como respeito, e nós pudéssemos obedecer os mandamentos, ou os pensamentos, ou as coisas que Deus acredita, tudo iria bem, não apenas na nossa vida, como da dos nossos descendentes. Quem são os nossos descendentes? A nossa família. Percebe que uma pessoa que ela tem disposição a acreditar no Senhor, ela tem a capacidade de mudar tudo à volta, tudo que está perto dela, tudo que está dentro dela. Agora a questão é, você consegue obedecer a Deus? Você consegue ter essa disposição dentro do teu coração? Ou você ainda vai continuar querendo viver a sua vida do seu jeito? E é uma coisa que eu sempre repito, do nosso jeito nem sempre dá certo. Do nosso jeito, às vezes as coisas elas vão fugir do controle. E quando essas coisas fogem do controle, a gente vai lá no Senhor, 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 não vai trazer Deus para a tua vida. Senhor, Senhor, sem obediência, não vai adiantar nada. Não adianta a gente ficar chamando ao Senhor se quando Ele diz algo, você simplesmente não sabe respeitar. Se quando você diz algo, quando Deus diz algo, você simplesmente faz de conta que não é com você. Se a pregação vem sobre a bênção, opa, é sobre a minha vida, glória a Deus, aleluia, vamos lá, isso aí, Senhor, manda para mim. Quando não é, quando é uma exortação para ser melhor, de repente para amar mais, para perdoar, para ter carinho, não, isso eu não consigo, não, isso não é para mim, não, isso é o outro que tem que fazer, ou não, eu sou a pessoa, eu sou a vítima aqui. Não, a justiça tem que ser pelo outro. Desse jeito, não funciona. Então, se você espera que um milagre aconteça na sua vida, você precisa começar a obedecer, você começar a pensar e a acreditar exatamente da forma que Deus ele ensina. Lá em 1 Pedro 1:22, a palavra ela diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Olha que coisa interessante. A partir do momento que eu começo a purificar a minha vida através da obediência. E o que seria isso? Deus ele considera puro todas as vezes que nós fazemos as coisas do jeito que Ele ensina. Então, a partir do momento que eu começo a fazer as coisas do jeito que Deus ensina, eu estou purificando os meus pensamentos, eu estou purificando o meu coração, eu estou curando a minha alma. E essa obediência à verdade, o que ela começa a acontecer em mim? Eu começo a criar dentro de mim um amor sincero e fraternal. Através desse amor que nasceu pela obediência à palavra de Deus e aos pensamentos de Deus e à presença do Espírito Santo na minha vida, eu estou me tornando apto a amar as outras pessoas com sinceridade, de todo o meu coração, com todo o meu amor. Percebe que se a gente tentar amar o próximo, sem eu ter Deus na minha vida, sem eu ter me purificado, certamente que eu não vou conseguir. Porque eu não estou amando o próximo porque assim Deus me ensinou, mas estou amando o próximo baseado única e exclusivamente nos meus interesses. Todas as vezes que você diz, olha, eu queria ter uma família, olha, eu queria casar, olha, eu quero ter um filho, olha... Tudo isso é coisa que todos querem. Só que a questão é, qual é a razão que você quer? É para glorificar o Senhor?
A gente nota nas histórias que muitas são as mulheres na Bíblia que não podiam, que elas eram estéreis, e depois elas tiveram filho porque consagraram essa criança ao Senhor. Então, de repente, aquele trauma que você esteja passando, e eu imagino quanto deve ser difícil para um casal e quanto deve ser frustrante. Muitas vezes você vê outras famílias tendo filho atrás de filho, que de repente fala, poxa, mas mais uma criança, não tem nem condição de tratar na outra, e eu que gostaria tanto de ter um filho. Você colocou esse filho acima do Senhor. Consagra essa criança ao Senhor. Olha, Senhor, a partir de hoje na minha vida eu quero purificar o meu pensamento, eu quero fazer como todas as mulheres que fizeram na Bíblia. Começa a mudar essa ideia. Percebe que quando você trocar o foco e achar que se você tivesse isso que você sonha, no lugar dele você colocar Deus e deixar Deus cuidar dessas coisas por você, Deus ser a força disso por você, sabe? Ao invés de você obedecer aos teus interesses, obedece aos interesses do Senhor, sabe? Começa a purificar o teu comportamento. Se você sabe que algo não é bom para você, que uma pessoa não está te fazendo bem, que aquilo não está te levando para mais perto de Deus, por que continuar insistindo? Sabe, eu não sei mais quanto tempo você quer perder, e eu não sei mais quanto tempo você tem para perder, sabe? Mas é uma opção sua, é uma escolha sua, sabe? O problema das mentiras é que depois que a gente descobre que ela é uma mentira, ela deixa de nos enganar. E eu não sei quando você vai despertar e descobrir que aquilo tudo que você vivia era realmente uma mentira. E eu sei que tem momentos na nossa vida que falta força. E eu sei que nesses momentos são os que Deus atua de forma maior, mais grande. De uma forma que Ele faz mais diferença. E às vezes você está aí esperando pessoas. Talvez as pessoas que você tem que ouvir são as pessoas que elas estão cheias de Deus, não cheias do teu interesse. Que talvez essas pessoas vão poder os teus sonhos acontecerem, porque pela tua força, pelo teu dinheiro, pelo seu esforço, pela sua perseverança, com os interesses errados, infelizmente, essas coisas elas não vão acontecer. Sabe, eu gostaria de verdade, porque pensa, todos os dias eu acordo, todos os dias eu tento sentir dentro de mim o que Deus ele quer falar, e eu tento ver se aquilo que Deus disse ele está correto dentro da Bíblia. Vocês percebem que eu sempre trago versículos do Novo e do Velho Testamento, de partes totalmente distintas da Bíblia. Muitas vezes é da minha leitura diária que vem a inspiração, muitas vezes é de um e-mail que eu recebo que vem a inspiração, do que as pessoas estão passando, do que as pessoas estão vivendo. E quando eu percebo que nada é em vão, que sempre tem uma pessoa que disse, olha, hoje a mensagem foi para mim, é sinal que realmente Ele tem olhado por todos nós. E percebe que se eu fosse viver apenas no meu interesse, eu iria pregar simplesmente o que me agrada, o que faz parte da minha vida. E não. Muito pelo contrário. A mensagem que eu sempre entrego não são minhas, sempre são de outras pessoas. Mas dentro do meu propósito de mensageiro, dentro do meu propósito de trazer boas novas de um reino que ele é feito de amor, dentro do que Deus tem feito na minha vida, dentro da obediência daquilo que eu consigo. E muitas coisas Deus ele vem trabalhando e vem transformando e vem nos dando o controle. E muitas vezes outras pessoas olham isso e não entendem. O diabo ele não consegue entender a luz porque ele é trevas. Então às vezes as pessoas elas vão nos questionar. Elas vão muitas vezes receber a mensagem e achar que a mensagem não é para ela. Deus muitas vezes está nos dando o conhecimento hoje porque nós vamos viver algo amanhã. E às vezes a mesma coisa vai acontecer outras vezes na sua vida com pessoas diferentes, com situações diferentes. Porque para que Deus pudesse te capacitar a poder viver em toda situação uma boa obra, é necessário que nós passamos por essas situações diversas vezes. Só que se cada vez que acontecer alguma coisa, que você está se preparando, você continuar se desesperando, você continuar achando que a culpa é sua, não vai funcionar. Não rola desse jeito, não dá certo. Então lembra sempre de uma coisa,
A parte mais importante do milagre não é a que você faz, porque Deus ele vai atuar justamente na onde nós não podemos fazer. Ele vai nos capacitar justamente na onde nós não temos capacidade. Ele vai entregar o conhecimento que for necessário, ele vai te entregar o recurso que é necessário para que você consiga cumprir o teu propósito. Eu não sei como você vai fazer, eu não sei o momento que vai ser feito, eu não sei o que falta purificar em você. Eu sei que se essa mensagem de alguma forma chamou a sua atenção, começa a pensar no teu comportamento. Começa a pensar que Deus está dizendo, olha, não adianta falar Senhor, Senhor, se você não fizer o que eu digo, não. E Deus ele vai pedir para você tudo aquilo que você é apegado. Deus ele vai pedir para você tudo aquilo que você acha que é indispensável. Quando você conseguir abrir mão dessas coisas, aí o milagre acontece. Aí as coisas vão sair. E aí você vai entender o real motivo daquela situação. Porque se não fosse ela, você não estaria mais perto do Senhor. Amém? Diversas pessoas têm me pedido oração sobre a cura de um doente, sobre a cura de um enfermo. E eu gostaria de estender essa oração a todas as pessoas que estão ouvindo esse áudio, que vocês pudessem a orar comigo, que vocês pudessem a acreditar comigo, a pedir a piedade que Jesus tenha dessas pessoas, porque Ele é o médico dos médicos, que realmente Ele possa promover a cura de todas essas pessoas, para que o seu nome possa ser louvado, para que o seu nome possa ser glorificado, para que essa pessoa se torne uma testemunha do amor e do poder de Deus. Então não existe enfermidade que é maior que a misericórdia de Deus. Não existe enfermidade que ela é incurável, porque nós temos um Deus que Ele tudo pode. Que o Senhor Jesus visite cada um desses hospitais, que o Espírito Santo habite cada um desse corpo, que Ele guie cada um desse médico, que no centro cirúrgico, e seja onde estiver e como estiver, que seja através de uma enfermeira, que seja através de uma pessoa dentro, como Pedro curava através da sua sombra, que essas pessoas possam realmente ser um canal de graça. Sabe, nós não vamos perder a esperança, nós vamos ouvir sobre muitos milagres. E eu tenho uma certeza do fundo do meu coração, Jesus ele não vai esquecer de nenhum de nós. E ainda que não aconteça do jeito que a gente quer, no fim tudo vai acontecer da forma perfeita que Deus quer. Que o Senhor possa também trazer um pouco de alívio para cada uma dessas famílias que tem passado a dificuldade, que tem tentado confortar e consolar essa pessoa que está doente, que muitas vezes está com medo da morte, que muitas vezes está insegura, que muitas vezes não sabe como vai pagar a conta de hospital ou de comprar um remédio. Mas o Senhor não há de esquecer de nenhum de nós. E o Senhor vai curar. E o Senhor vai fazer uma boa obra. Amém? Agradeço a presença de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa, possa purificar o teu corpo, os teus pensamentos e todo vício e tudo aquilo que não vem de Deus possa realmente ser tomado para longe da sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês.